Agora uma notícia que interessa aos aposentados. O Supremo Tribunal Federal publicou a decisão final da chamada revisão da vida toda, que define como deve ser feito o cálculo de aposentadorias anteriores ao ano de 1994. A repórter Vanessa Lima tem mais detalhes para a gente ao vivo de Brasília. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Tiago. O Supremo decidiu que devem ser levadas em consideração todas as contribuições feitas pelo trabalhador para o cálculo do valor da aposentadoria e não apenas aquelas a partir de 1994, como estava sendo feito anteriormente, assim que o Plano Real começou a valer. Agora, de acordo com o Supremo, só terão direito a essa revisão aquelas pessoas que receberam o primeiro pagamento da aposentadoria nos últimos 10 anos e também que tinha a carteira assinada antes de 1994. E com esta publicação da decisão final do Supremo, todos os processos que estavam parados serão retomados. Eu volto com você, Tiago. Tá certo, Vanessa. Obrigado pelas informações e um bom trabalho para você aí em Brasília. Além de promover retrocesso social. Ocorre, presidente, que o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já em várias oportunidades, compreendeu o válido fator previdenciário, tal qual introduzido no sistema securitário pela Lei 9.876, e reconheceu várias vezes, tanto na via concentrada, no controle abstrato de constitucionalidade, quanto em sede de repercussão geral. Relembro aqui sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, a repercussão geral do recurso no RE 1.221.630, onde se afirmou na tese é constitucional o fator previdenciário previsto no artigo 29 caput, incisos e parágrafos da Lei 8213 de 91, com a redação dada exatamente pelo artigo 2º, da Lei 9.876. Então, isso já havia sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, exatamente porque o elemento discriminador não é inconstitucional. O que se faz é determinada idade, quem não chega àquela que se fazia, determinada idade, quem não chega àquela idade, idade e tempo de serviço, é ainda um fator aqui previdenciário importante para adequar idade com tempo de serviço. Então, afasto também a inconstitucionalidade. E, finalmente, presidente, e agora sim, a questão da norma de transição na aplicação do fator previdenciário. Quarto, e por que o legislador fez isso? E as discussões legislativas, todas. Porque no cálculo se pretendia evitar que aqueles salários de contribuição anteriores a julho de 95, ou seja, 5 anos e meio antes da aprovação da lei, a ideia é que esses salários iriam atrapalhar a média, porque eram salários defasados. Então, a regra de transição afasta para não gerar um prejuízo tão grande ao segurado. Só que, em algumas hipóteses, como eu disse, se contar a regra geral, não afastando esses salários de contribuição anteriores a julho de 94, em algumas hipóteses, isso mantém um benefício melhor. Em outras palavras, se o legislador tivesse estabelecido só uma regra, a regra permanente, inúmeros segurados teriam sido beneficiados. Melhor. Em outras palavras, se o legislador tivesse estabelecido só uma regra, a regra permanente, inúmeros segurados teriam sido beneficiados. Beneficiados não. Inúmeros segurados não teriam sido prejudicados. Agora, o legislador quis ajudar, só que ao tentar ajudar todos, prejudicou muitos. Que demanda essa minudência percussiente, se bem depreendi, Vossa Excelência está a dizer que não há aplicação concomitante das duas regras, há uma possibilidade de escolha diante da situação que se apresentar por parte do segurado. É disso que... Exatamente. Não se misturam critérios, não se misturam regras. Aqueles segurados que até
para aqueles segurados, né, que até a data já eram filiados até 99, novembro de 99, qual foi o pensamento do legislador? Eles já estão segurados. Daqui para frente, é uma regra permanente. Mas esses todos, se nós aplicarmos essa regra, eles serão prejudicados. Então vamos excluir, pegar 5 anos, vamos excluir os salários de contribuição que é antes de 94, porque aí eles não serão prejudicados, mas houve o prejuízo. Então, qual é a proposta da interpretação? Que é exatamente o que ocorreu no RE, na repercussão geral. O segurado deve ter uma autorização. Seria permitir aos novos ministros que sobrepusessem o seu voto ao anteriormente proferido pelo porque não acabou o julgamento. Como era anteriormente. Como é o ministro Alexandre? Presidente, eu fui que sugeri a questão de ordem à época, e agora, conversando com o ministro Fux, nós acabamos verificando que diversos casos, ou em diversos casos, em que nós estávamos completando o julgamento de mérito, seja RE, seja ADI, contabilizando os votos já proferidos, mas aí o que vem, como houve alteração significativa, 4 vagas em poucos anos, daí se entra com embargos de declaração. E ao entrar com embargos, na verdade, nós estamos produzindo um novo julgamento de mérito, porque aí sim os novos 4 podem participar. Nós tivemos vários casos importantes assim, que se todos pudessem ter votado no mérito, nós não precisaríamos ter alterado o julgamento nos embargos. E realmente, até para o jurisdicionado, fica algo estranho. O mérito está terminando, os novos ministros não podem participar, a hora que vem o embargos podem, e os embargos acabam tendo efeitos infringentes. Então, acho que nós temos que, pelo menos, pensar sobre isso para evitar, porque foram vários julgamentos importantes em que proclamamos o resultado que um julgamento que já vinha de pedidos de vista, pela importância, e aí depois de 3 meses, embargos, e o resultado se inverteu. Isso eu acho que para o tribunal não fica bem realmente. Senhor presidente, só para não cometer indelicadeza, eu dou um exemplo do ministro Flávio para o governador. Mas todos os novos ministros têm grandes elementos acrescentados. É que no caso do ministro Flávio Dino, acaba sendo um ministro com voz, mas sem voto, porque ele participa mesmo quando não pode votar. Então, ele vai, daí ele fala: eu não estou votando, eu não estou votando. Dessa vez o bullying não foi meu. Mania de honrar meu salário. Senhor presidente, só registrar que quando discutimos isso lá, eu fui voto vencido. Porque eu defendo e continuarei defendendo, e fico feliz de ver essa discussão novamente colocada, quem vota é a cadeira, não são as pessoas. Ontem, e renovando meus agradecimentos à Vossa Excelência, aos eminentes colegas e ao nosso decano, no lançamento do livro Pela Passagem dos Meus 15 Anos na Corte, eu disse: as pessoas passam, as instituições ficam. Nós passamos, a cadeira fica. Quem vota é a cadeira. Por isso que eu acho que, mesmo naqueles casos em que já há voto, e exatamente por isso que acabou de ser muito claro o ministro Alexandre de Moraes, os embargos virão e muitas vezes se renovará um julgamento. E para a sociedade fica estranho que nós tomamos uma decisão neste mês e 2 meses depois, em embargos, nós a mudamos, por conta da mudança daquele que é o titular da cadeira. Quem vota é a cadeira. Ponto. Ético possível, porque creio que as percepções já estão postas. Esse é um tema que já foi plenário virtual, voltou, e todos os votos, cumprimento os eminentes colegas que proferiram votos na sessão de hoje, Sua Excelência o relator, ministro Nunes Marques, e esses votos, de algum modo, já seguidos dos debates, iluminam essas
circunstâncias relevantes para o desate dessas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Eu também irei juntar a declaração de voto, senhor presidente, e começo desde logo dizendo esta breve síntese, o teor escrito irá para os autos, registrando que eu estou substancialmente acompanhando o eminente ministro relator, ministro Nunes Marques, até porque, para manter a coerência, foi assim também que eu votei no plenário, no recurso extraordinário, portanto estou mantendo a posição. Há um aspecto dentre os 5 pontos que Sua Excelência, o relator, traz à colação, e esse é um voto, como os colegas também me antecederam, um voto conjunto em ambas as ADIs, 2110 e 2111, apenas há um ponto que hoje, aqui presencialmente, a divergência veio no voto de Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, que diz respeito à exigência de carência para a fruição do salário maternidade, colocando em questão 2 dispositivos da lei de 91. O ministro Flávio Dino, ao expor o tema, valeu-se de um argumento principiológico de índole normativa, do ponto de vista da incidência dessa regra, que não se trata de diferença, seria profundamente discriminatória, e, de qualquer maneira, apenas aduzo que são 3 ordens de argumentos que eu estou no voto explicitando para suscitar esta divergência que já houvera suscitado no início desse julgamento plenário virtual e que hoje, portanto, sou eu que passo a acompanhar, tendo havido pedido de destaque, a divergência presencialmente pela primeira vez suscitada pelo ministro Flávio Dino. Eu entendo, em primeiro lugar, que o legislador previdenciário, ao exigir a contribuição obrigatória pelo prazo de 10 meses, tal como então previsto pela lei de 99, como aliás, previsto pela lei 9876, das trabalhadoras autônomas, no meu modo de entender, o fez presumindo a má-fé destas mulheres trabalhadoras. Inverte-se o raciocínio que deve conduzir a aplicação mais adequada do direito, ou seja, que a boa-fé se presume, a má-fé deva ser provada. Não é razoável concluir que as trabalhadoras autônomas, chamadas pelo legislador previdenciário de contribuintes individuais, fraudariam o sistema previdenciário, ou seja, filiar-se ao regime geral da Previdência ao descobrir uma gestação e apenas para o fim de obtenção de benefício. O segundo argumento que me leva a essa conclusão é de que a exigência é inconstitucional e, portanto, viola o princípio da isonomia, o argumento central do voto de Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, a quem estou subscrevendo. E o terceiro argumento é que há aqui também uma outra violação principiológica, que é a proteção constitucional da maternidade, com todas as relevantes evoluções do direito materno-infantil. E, portanto, nesta ordem de ideias, o Supremo já tem uma dimensão francamente protetiva nesta área, desde a DI 1946, julgada em 2003. Portanto, por esses e outros argumentos, só neste ponto eu estou também aqui dissentindo do voto de Sua Excelência o relator. No mais, eu estou a acompanhar e gostaria de pontuar no tema que aqui está a gerar, obviamente, uma dissonância de percepções que, pessoalmente, não entendo existir prejuízo em relação ao já decidido no tema 1102 da repercussão geral, pedindo toda a vênia a divergência que, creio nesse sentido, foi inaugurada pelo ministro Cristiano Zanin. Tenho para mim 1102 da repercussão geral, pedindo toda a vênia a divergência que, creio nesse sentido, foi inaugurada pelo ministro Cristiano Zanin. Tenho para mim que isto não se dá, ou seja, há uma ausência de prejudicialidade entre a decisão que esse tribunal ora promove e aquela tomada
quando do julgamento de mérito, do recurso extraordinário 1.276.977, o tema 1102, da repercussão geral, cujo embate e declaração também estão em apreciação por esse tribunal. E lá tenho presente e reproduzo no voto a manifestação expressa de Sua Excelência o relator, ministro Nunes Marques, que agora foi reiterada pouco antes do intervalo oralmente, de que a discussão é diversa do que aqui se estabelece. E, portanto, Sua Excelência reconheceu que há uma interseção entre os dois casos, mas não que se chegue ao ponto da prejudicialidade, e por isso declarou a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876, sem prejuízo da aplicação do enunciado do tema 1102, que foi objeto de uma detalhada e escorreita exposição do ministro Alexandre de Moraes, e é nessa direção também que o voto de Sua Excelência, o ministro André Mendonça, veio na sessão de hoje. Tenho para mim que esta ressalva está em concordância com a manifestação já externada no julgamento do 102, no sentido de não haver declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º lá. Acompanho, antecipo ao ministro Cássio Nunes Marques, não obstante, vai fazer algumas considerações em relação ao tópico específico sobre eventual impacto da presente decisão na decisão e no julgamento que se refere ao tema 1102. Não há dúvida que os temas estão interrelacionados. O que remanesce é se há uma consequência lógica de impacto dessa decisão na decisão do tema 1102. Eu trago aqui arrazoado e farei apenas a consignação de que, sem dúvida, há essa conexão, porém não há uma consequência necessária de impacto. Tanto não há que o fato de existir uma cautelar há mais de 20 anos não prejudicou a análise pelo Supremo do tema 1102. Então, houvesse esse impacto, não poderia ter havido o julgamento do 1102, porque estariam decisões contraditórias. São questões que se interconectam, penso, que se complementam. Elas não se excluem uma à outra necessariamente, salvo se nós dissermos, enquanto plenário, que se exclui. Mas não há essa consequência automática e natural. Então, atribuir essa consequência seria revisar a revisão, ou o julgamento da revisão, com a devida vênia aos entendimentos em contrários. Portanto, assim como o ministro relator e assim como o ministro Alexandre de Moraes, entendo que não há essa decorrência lógica e natural. O Supremo pode reavaliar as questões? Pode, mas a partir de uma reavaliação, não a partir, na minha visão, de uma decorrência de efeito, de uma relação de causa e efeito por si só. Assim, acompanho o eminente relator julgando improcedentes os pedidos ventilados na ação direta, reafirmando que farei juntada de voto escrito, senhor presidente. Constitucional os dispositivos, como há 20 anos está sendo considerado constitucional. Não, mas é porque, veja, o ministro Alexandre de Moraes interpretou, conforme a Constituição, julgou parcialmente procedente eu entendo, para dar interpretação conforme... Eu não entendo que seja necessário dar interpretação conforme, senhor presidente. O próprio ministro relator consignou no mesmo sentido que eu
Tanto é assim que há mais de 20 anos nós temos uma decisão nessa mesma seara, no mesmo sentido, o que não prejudicou a decisão da repercussão geral. Porque, dissemos, a regra de transição é constitucional, mas quando a regra de transição não for benéfica, na verdade, quando a regra de transição prejudicar o segurado, ele tem opção pela permanente. Não retira a constitucionalidade da regra de transição. Porque, eu volto aqui a insistir, a exposição de motivos e toda a discussão no processo legislativo, tanto a exposição de motivo quanto a discussão, foram muito claras em dizer, antes de 94, antes de julho de 94, a inflação era muito grande. Então, isso vai prejudicar o segurado. Vamos excluir. Como realmente, eu volto a dizer, prejudicaria os valores mais altos dos segurados. Mas os valores menores, eles foram prejudicados pela regra de transição. Outra medida de exclusão para aqueles já aposentados, essa medida de exclusão dos períodos anteriores ao Plano Real, a 94, veja, é uma medida com forte conteúdo de justiça social. Não é possível uma medida de justiça social prejudicar exatamente aqueles segurados que têm os valores menores de aposentadoria. E repito, não foi aqui, eu brinquei de uma maldade, uma bondade que virou uma maldade. Na verdade, o erro de cálculo foi que o legislador, ao estabelecer, ele pegou a média. E ao pegar a média, todos seriam beneficiados. Só que foram beneficiados aqueles da média para cima. Os da média para baixo, as menores aposentadorias, acabaram sendo prejudicadas. Ao analisar, porque esse assunto é de 99, antigo, ao analisar as leis supramencionadas, 99, as alterações, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendia não ser possível aos que se filiaram ao regime anterior, antes da edição de 99, optar pela regra definitiva. Ou seja, essa opção o STJ entendia não ser possível no início. Mas o próprio Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento no recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos, exatamente que deu origem ao acórdão recorrido na nossa repercussão geral, o próprio STJ, repito, em recurso especial, já na sistemática dos recursos repetitivos, revendo os precedentes anteriores, ressaltou a necessidade de interpretar-se a regra de transição de forma mais consentânea com o objetivo que orientou o legislador. Eu repito, como disse, lendo a exposição de motivos, uma regra de justiça social e a ideia de beneficiar o segurado expurgando o período pré-Plano Real, porque os índices inflacionários eram muito grandes. E o STJ, a partir disso, fixou exatamente que, na pior, abre aspas, na pior das hipóteses, a norma transitória não se aplica aos segurados antigos quando implicar tratá-los de modo pior do que o novo segurado. Se a regra de transição veio exatamente para impedir que ele fosse tratado de forma pior, veio beneficiá-lo, se a aplicação prática dessa regra acaba piorando a sua condição, não será possível, e a partir disso o STJ definiu a matéria em termos infraconstitucionais, e esse recurso é o nosso recurso extraordinário à repercussão geral